Glórias a Deus. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz que excede todo entendimento. Nós somos gratos a Deus pelo seu amor. Somos gratos a Deus pelo seu cuidado. Ele tem cuidado de nós. Apesar da pecaminosidade do nosso ser, o Senhor ele continua fiel, porque ele não pode ir contra uma característica que o faz ser Deus, que é a sua fidelidade. E nós agradecemos a Deus por isso. Através da sua imensa graça, através da sua imensa misericórdia, ele nos separa. E nós que éramos antes debaixo da ira do Senhor, nós somos considerados amigos de Deus, como Abraão, como Moisés e todos os outros profetas. Vivemos em um tempo diferente, vivemos em um tempo difícil, um tempo que nos exige muita leitura da palavra, exige muita meditação, exige muita comunhão com o Senhor. E nesta noite nós estamos novamente buscando esse propósito, buscando conhecer a Deus, buscando ouvir dele a sua voz. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Jesus crucificado. Em filmes de terror, a cruz é um objeto de poder. A figura dos vampiros não pode sequer olhar para ela. Na antiguidade, porém, a cruz era um objeto de escárnio e de desprezo. Na antiguidade, porém, a cruz era um objeto de escárnio e de desprezo. Aqueles que nela eram condenados à morte eram os piores dos piores e ficavam à mercê sobre elas, sobre as cruzes, muitas vezes por vários dias. O verso que ficou da semana passada é João 19:18, que diz: ali o crucificaram juntamente com 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. A situação de desprezo se agravava quando o preso era posto em destaque, em meio a outros 2 condenados. Ele aparecia como o pior e era quem sofria as maiores retaliações. Jesus, porém, contrário a tudo e todos, buscou a cruz. Independente do que o mundo falava, independente do que da dor que viesse a ocorrer através da crucificação na cruz, Jesus Cristo buscou a cruz. Ele tinha uma missão e nenhuma dor física ou rejeição humana poderia afastá-lo de cumprir com êxito o que lhe fora designado. Deixar de obedecer o Pai não era uma opção. Ele tinha uma missão e nenhuma dor física ou rejeição humana poderia afastá-lo disso. Em segundo lugar, como que ele poderia permitir que eu e você padecêssemos tamanha dor? Cruz para os homens, símbolo de vergonha; para Jesus, símbolo de vitória. Para os cristãos, símbolo de vitória. A cruz que representa o sofrimento, a cruz que representa a dor, que representa a rejeição do mundo pelo meu posicionamento e seu posicionamento, em que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar que nós, como seus discípulos, possamos tomar a nossa cruz. Você tem uma cruz a carregar. Que nós possamos segui-lo onde for e em qualquer situação, não apenas em dias bons, mas também em dias maus. Nós vivemos dias maus. O ano está findando. Esse ano de 2019 está findando. E eu sinto lhe dizer que o ano de 2020 não vai ser melhor. Às vezes eu converso com a titia a respeito disso. Ela fala: mas você não traz esperança. Mas eu não posso mentir para você. Eu não posso ser covarde e dizer para você que vai dar tudo certo. Que ano que vem não vai ter dor. Não posso dizer para você que não vai ter dificuldades, porque elas vão existir. E elas vão vir fortemente. E se você não estiver preparado, ela vai te derrubar.
Nós estamos aqui todos os cultos, escolas dominicais, orações e cultos noturnos com um propósito: capacitar você, adestrar você para a batalha. Li um texto que alguém compartilhou e falava exatamente dessa condição do pastor. Por que o pastor ele fala tantas coisas duras? Porque eu não quero ver você padecendo mais do que for necessário. E se você não estiver preparado, é isso que vai acontecer. A palavra de hoje tem como título: diferentes, mas semelhantes em Cristo. Há muitas igrejas, há muitas denominações, há pessoas espalhadas por toda a terra, pessoas que falam outras línguas e continuam sendo filhos, continuam sendo pessoas que adoram a Deus dentro da sua singularidade. Você não tem que ser da igreja cristã Semente de Vida para você ser uma pessoa salva e adorar a Deus, mas você tem que entender que o que é falado aqui, segundo a graça e misericórdia de Deus, é o que as Escrituras nos ensinam, por mais amargo que seja. Você tem que congregar num lugar em que as Escrituras elas te tratem e te preparem para esse dia mau. Não fique num lugar onde você fica dando brado, pulinho aí, porque isso não vai resolver a sua vida. Quando a dificuldade vier, você não vai saber lidar com isso. Se você não cuidar da tua saúde hoje, jovem, na idade por vir, você vai padecer. Se você não cuidar da sua saúde espiritual hoje, no futuro você vai padecer. Você vai ser enganado. Nós temos que aprender da verdade, e é esse o nosso objetivo. E é por isso que eu não tenho palavras doces para você, porque nós vivemos dias maus. Eu não posso colocar você numa guerra despreparado. Perante o meu Deus, perante o Senhor que me comissionou para estar aqui à frente, eu tenho esta obrigação: preparar você para o dia mau, mesmo que as palavras sejam amargas. Evangelho de João, capítulo 19. Estamos caminhando para o fim. Eu acho, Felipe, você tem que pegar um negocinho de borracha, porque ela pode bater à vontade. Se colocar um tapetinho daquele em cima, fica tranquilo. Qualquer tapetinho daqueles de borracha lá embaixo, coloca em cima assim, tá? Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 17 em diante. Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 em diante. Só não leia, só não acompanhe se você souber de cor, se não acompanhe. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 em diante. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, na parte de cima da cruz, e que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, chegando ao ponto
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os propósitos e desígnios dos nossos corações, Senhor. Nos submetemos à Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos pedir que o Senhor, Pai querido, nos ensine nesta noite mais e mais de Ti. Me coloco, Pai, na Tua presença como instrumento da Tua vontade. Importantes notícias, importantes mensagens dentro destas Escrituras que precisam ser transmitidas para os meus irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que de longe assistem pela internet. Que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus, trazer um recado santo aos nossos corações. Peço, Pai, que haja sobre nós o espírito de entendimento e o espírito de sabedoria. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diferentes, mas semelhantes em Cristo. Com isso eu não estou generalizando. Eu não estou falando que todo mundo que se diz cristão é cristão. Não estou dizendo que qualquer igreja é igreja, porque não é. Estava vendo um comentário lá na mídia social, e a pessoa falou assim: por que tanta discussão? O Cristo não é o mesmo? Não é o mesmo. Não é o mesmo. O nosso Cristo, Ele não está pregado na cruz. Ele ressuscitou. Há muitos Cristos que eles estão ainda grudados na cruz, pregados na cruz, talvez carecendo de alguma ação ou de alguma misericórdia, mas o nosso Cristo, Ele saiu da cruz. Ele visitou o inferno e hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. Não é o mesmo Deus, não é o mesmo Cristo, mas há muitos cristãos que, como nós, procuram adorar o verdadeiro Deus. Outras épocas, outras formas. Se você tiver curiosidade, senta com a irmã Naldinha e começa a ouvir ela falando do papai dela, falando de como o papai dela abria as igrejas, de como era o proceder dele com a família. E você vai ver nos relatos que a irmã Naldinha conta, que os princípios que o papai dela pregava há 10, 20, 30, 40 anos atrás, em uma denominação diferente, é o mesmo que nós falamos aqui. De uma forma diferente, com uma roupa diferente, mas mesmo cristianismo. E a gente encontra esse cristianismo em muitos lugares da terra, no Brasil, aqui em Brasília, mas também há muitos lugares errados, diferentes, mas semelhantes em Cristo. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 19, 20, que diz assim: senta com ela no chão, Felipe, fica mais confortável para ela. João 19, 20. Muitos judeus puderam ler esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade, e o texto estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Era costume escrever o crime pela qual a pessoa era condenada à crucificação em uma tabuleta ou placa. Pendurava-se ao redor do pescoço do condenado, ou então alguém ia na frente com o estandarte, com um pedacinho de pau, uma bandeira, escrito: ele está sendo condenado, está sendo crucificado por tal motivo. E quando se chegava ao lugar da execução, essa plaquinha, seja que estava no pescoço do condenado, seja que estava pendurada naquele estandarte, ele era colocado no cume da cruz, para que aqueles que não tinham visto qual era o motivo da condenação, pudessem ver, e não falassem: olha, ele está sendo condenado, que coisa injusta. Não, o pecado dele está lá, ele foi julgado, ele foi condenado, e o crime dele é esse. Quando o prisioneiro era crucificado, a placa ficava muitas vezes presa à cruz. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, era costume também. A pessoa, ela não podia ser crucificada, não podia ser morta dentro da cidade, mas ela era crucificada e morta fora da cidade, mas não podia ser muito longe, porque um dos objetivos daquela execução sumária é que as pessoas olhassem para aquele exemplo e não viessem a fazer a mesma coisa. Então não podia ser longe da cidade, porque a pessoa falava assim: eu não vou. Mas se era perto da cidade, naturalmente a pessoa falava assim: vamos lá ver.
É que nem quando tem acidente na rua. As pessoas vão andando, ó, o acidente, o que você faz? Você para e vai olhar. Mas se está longe, a pessoa continua caminhando, nem sabe do que é que trata. Lá, as pessoas elas foram assistir porque era perto da cidade. O título proclama ao mesmo tempo a realeza de Jesus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e a vergonha, não de Jesus, mas dos judeus que o rejeitaram. João 19,15, mantenha a Bíblia aberta, vamos ler juntos. João 19,15. Aqueles homens rejeitaram Jesus como rei. Mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João, por favor. Eles, porém, clamavam, João 19,15: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. E na semana passada nós meditamos em relação a complicação que os judeus tiveram de uma declaração como essa. Eles não só negavam Jesus como rei, mas eles diziam: olha, eu não quero nem Deus como rei, que era algo que aconteceu lá quando eles levantaram Saul como rei. Samuel se indigna e fala: estão rejeitando o Senhor. E Deus fala: realmente estão rejeitando a mim, não é a você não, mas isso já é esperado. O letreiro estava escrito em 3 línguas. Lembre-se que o cenário disso é Páscoa. Havia uma população 3, 4, 5, 10 vezes maior lá. Judeus de toda a parte do mundo estavam lá para comemorar a Páscoa. Então escreveu-se em hebraico, que era a língua do país, era a língua comum dos judeus. Escreveu-se em latim, porque era a língua dos opressores. As pessoas que eram contrárias ao cristianismo, que eram contrárias ao judaísmo. João 11:48. João 11:48. Se o deixarmos assim, assim como? Pregando, executando milagres. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Por isso que foi escrito em latim. E a terceira língua que foi escrita foi o grego, porque o grego ele era a língua como se fosse o inglês alguns anos atrás. Se você queria conhecer, se você queria se dar bem, se você queria viajar, se você queria trabalhar com coisas do exterior, você tinha que saber inglês. Naquela época não era o inglês, era o grego. Na língua dos gentios que queriam ver a Jesus, não só para os ímpios, mas também para aqueles que tinham afinidade com Cristo, mas não conheciam o hebraico e queriam conhecer o Evangelho. João 12, versos 20 e 21. Todos os textos que nós já passamos. Já em João 12, apareciam pessoas ímpias querendo adorar ao rei. João 12, 20 e 21. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Eles não eram judeus. Eles não conheciam o Deus de Israel, mas eles tinham sido escolhidos por Deus e sentiam a atração por Jesus, porque Jesus falou que eles ouvirão a minha voz e me seguirão. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, trataram Filipe por Senhor, Senhor, queremos ver Jesus. O Messias dos judeus é o Salvador do mundo. João 4:42. João 4:42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos, reconhecendo Jesus como o Senhor, a missão dele era universal e deveria ser traduzida a todas as línguas, e mesmo hoje há países que não conhecem o Evangelho porque não há tradução para a língua deles. Ele tem ovelhas que não pertencem a este povo. Jesus tem ovelhas que não são deste aprisco. João 10:16.
Um versículo como esse que está sinalizando a minha salvação e a sua salvação. Evangelho de João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, chamada Gabriel, Rafael, Felipe, Helena, Naudiceia, Cláudio. Ainda tenho muitas outras ovelhas, não deste aprisco, não entre os judeus. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, e um só pastor. Por isso que o título dessa mensagem é: somos diferentes, mas somos os mesmos, somos juntos com Cristo, somos um corpo só. E ele, Jesus, cria uma comunidade humana, na qual não importa a descendência humana. João 20, 21. Não importa a sua descendência, não importa se você é branco, se você é negro, se você é japonês, se você é índio, não importa se você é órfão, se você é viúva, não importa se você é americano, alemão, japonês ou brasileiro, se você tem descendência judaica ou não. João 20, 21. Disse depois Jesus outra vez: paz. Espera aí. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Quem estiver perto de nós, estiver longe de nós, nós temos que falar do amor de Deus. Seja através de uma mensagem, seja através de uma palavra falada, seja através de um abraço, nós temos que proclamar o Evangelho do Senhor. A salvação sai dos judeus, por obra do Messias, Rei dos judeus, que retoma as promessas feitas ao povo de Deus. João 4, 22. Evangelho de João, capítulo 4, verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus, e através de Cristo ela não ficou nos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nada a ver com descendência, nada a ver com raça. Essa salvação é destinada a todos aqueles que são filhos. As 3 línguas anunciam também os que vão ser atraídos por Jesus. João 12, 32. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos quem? Os filhos. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e a reconhecem. Aqueles que se dobram à sua autoridade. Aqueles que se submetem à sua palavra. Aqueles que ouvem a sua voz e não fazem o que nós queremos. Nós não fazemos. Nós fazemos o que Ele quer. Falava hoje pela manhã sobre este poderio, sobre essa autoridade de Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele submete à autoridade da Trindade. E Ele fala: Pai, que não seja feita a minha vontade humana, mas seja feita a sua vontade. Esses são os filhos. Por esses Cristo morreu. João 19, 21. João 19, 21, disseram então os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Por que eles se indignaram? Por que eles ficaram bravos? Os sumos sacerdotes que optaram por César, repudiando Jesus como rei, não podem tolerar que a sua decisão seja desmentida pelo letreiro. Nós já falamos que ele não é o nosso rei é César. Primeira indignação. Segunda, eles são acusados de infidelidade pelo próprio governador, e eles não querem aceitar sobre os seus ombros esse fardo de traição. Na figura de Pilatos, os ímpios sem Deus são a voz da verdade, os que acusam os judeus por sua infidelidade, e muitas vezes acontece na sua vida.
Você está agindo errado e um cristão vem e te repreende. Você acha que você está fazendo é certo? A pessoa não vai na igreja, ela nunca leu a Bíblia, mas Deus usa o ímpio para te repreender. Naquele momento, os judeus foram repreendidos pelo próprio Pilatos, e eles não querem aceitar isso. O texto apresenta duas figuras em especial: os sumos sacerdotes e o rei. Dois grupos, duas pessoas. Os primeiros sacerdotes, eles não aceitam Jesus Cristo, eles não aceitam o Messias. É uma instituição religiosa que se faz rival do Messias Salvador e o rejeita. Acontece isso hoje. A palavra de Deus se levanta. A instituição religiosa, naquele tempo, ela se faz como rival do Messias, porque ela não quer que o Messias tome o controle. Nos dias de hoje, a situação é a mesma. Se você levantar uma palavra bendita de Deus, dependendo da igreja, você vai ser rechaçado. Se você, no meio de mulheres, começar a falar sobre submissão bíblica, você vai ser rechaçado. Se você começar a falar do sacerdócio masculino entre homens, você vai ser rejeitado. Porque as pessoas, elas querem fazer o que lhes convém e não o que as escrituras mandam. A instituição religiosa dos judeus lá de trás, ela continua viva no coração do ser humano hoje. No campo judaico, a instituição, se considera o chefe dessa ordem, que agora, diante do rei, que não pertence a eles, o homem levantado na cruz sente-se desprezada, por isso querem que toda a culpa fosse lançada sobre Cristo. Pilatos, não fala mal de mim, instituição, a culpa é dele, é ele que está mentindo, é ele que está falando que é o Messias e não é coisa nenhuma, não joga esse peso sobre os nossos ombros. Interessante, que em outra passagem, não dos evangelhos de João, mas de outro evangelho, os judeus, eles falam que o sangue desse inocente cai nos nossos ombros. Mas aqui eles estão rejeitando. Então fica um jogo, eles não sabem se eles querem esta autoridade sobre a vida deles ou se não querem. Eles não conseguiram ocultar seu profundo ódio pela verdade, já que a menor parte da verdade contém mais do que eles podem suportar. Não importa a porção das escrituras que você conhece. Se você conhecer um versículo, ele é suficiente para desestabilizar uma pessoa, um grupo, porque as pessoas, elas não conseguem lidar com a verdade. É muito mais fácil eu ser enganado ou conviver num grupo em que as coisas que estão sendo faladas, elas são aceitas pelo grupo, do que eu falar algo que é diferente. Vai você falar daqui a uns 10 anos, 15 anos contra a pedofilia. Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, você ir contra a pedofilia vai ser a mesma coisa do que hoje você ir contra a homofobia, contra o homossexualismo. É a mesma coisa. E passado mais um tempo, a coisa vai piorar. Quanto mais você quiser se posicionar, mais você vai ser rejeitado. Da mesma maneira, Satanás sempre inspira os seus servos a fazer tudo para extinguir, ou pelo menos ofuscar, por suas próprias trevas, a luz de Deus, por menor que seja. Onde você estiver, Satanás e a sua horda de demônios e os seus servos, eles vão fazer de tudo para atrapalhar o seu caminho. É por isso que você é perseguido. É por isso que você é perseguido. Como foi com Jesus, assim o é com homens e mulheres, cujas línguas e mãos Deus consagrou ao seu serviço. Duas coisas. Primeiro, da mesma maneira que foi com Cristo, será com você, como filho. Você não vai padecer na cruz, mas você vai ter as suas lutas. As pessoas, elas vão te rejeitar. Você vai ser preterido em relação a uma promoção. Ou você se dobra ao conceito normal, ou você continua na mesma condição.
O exemplo de Pilatos nos lembra também que é nosso dever permanecer inabaláveis na defesa da verdade. E como você vai permanecer inabalável se você não lê as Escrituras? Se você não lê as Escrituras, você não consegue permanecer inabalável. Um pagão se recusa a retratar-se de algo que escreveu em relação a Cristo. Pilatos não é salvo. Pilatos era pagão. Pilatos era ímpio. Pilatos ele era um cara que era idólatra. Qual será a minha e a sua desonra quando nós, amedrontados por ameaças ou perigos, nós deixarmos de proclamar a santa doutrina, o qual Deus já selou nos nossos corações? Eu não estou falando de algo que você não conhece, eu estou falando de algo que você conhece. Se Pilatos, sendo ímpio, proclamou o evangelho e não voltou atrás, qual vai ser o juízo sobre a sua vida? Qual vai ser o julgamento sobre a sua vida? Mateus 10, 32 e 33, não precisa abrir. Evangelho de Mateus, capítulo 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Dura palavra. O letreiro ou o título da cruz anuncia que o seu conteúdo é o próprio Jesus crucificado. Aquela cruz, aquele enunciado, é muito mais do que uma indicação, é a representação do próprio Cristo. A Escritura não é enunciado, mas uma pessoa que revela uma presença do Pai. Isso aqui não é apenas um livro, não são apenas folhas de papel que está impressa. Isso aqui é a representação do próprio Cristo. Tenha reverência. Não é para você idolatrar, mas você tem que ter reverência. Você tem que ler, você tem que meditar, você tem que estudar e você tem que obedecer. Assim realiza-se o objetivo da aliança. O Senhor Jesus é realmente o Rei dos judeus. A cruz é o meio da sua exaltação e a forma exata para a sua glorificação. João 19, 23. Sabe de cabeça, Moisés? Não? Pensei que você sabia. João 19, 23. Nosso último versículo. Tendo os soldados acabado de crucificar Jesus, pegaram sua roupa e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Por que 4 soldados? Por que 4 partes? Exceto a túnica, pois ela era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. Primeiro, era costume que os executores da sentença repartissem a roupa do réu. Vou voltar no texto. Primeira coisa, tendo os soldados acabado de crucificar Jesus, pegaram a sua roupa e depois pegaram também a sua túnica. Eles não dividiram, mas pegaram. Jesus estava como? Nu. A figura de Jesus na cruz com aquela cuequinha lá, esquece. Ele estava nu. As pessoas eram crucificadas nus. Vergonha. Ele estava lá perante a sua própria mãe, nu. Era vergonha. São 4 soldados gentios que repartem a sua roupa e eles acabam recebendo uma herança. É como se fosse uma herança de Jesus. Eles são representantes do mundo não judaico e mostram 2 aspectos diferentes. Por um lado, são executores do ódio, são agentes da morte de Jesus. Por outro lado, eles representam os herdeiros, os gentios, eu e você. Por que você faz essa cara? Eles são executores do ódio da mesma maneira que você o é, quando você não proclama a palavra do Senhor, quando você não vive a palavra do Senhor, da qual eu me incluo. Não há diferença nenhuma entre os soldados que dividiram as vestes de Jesus e você e eu, a não ser o sangue do Cordeiro. Aqueles homens representam os ímpios, aqueles que seriam salvos. O evangelista menciona em primeiro lugar a roupa. A roupa possui no Antigo Testamento vários simbolismos.
que João utiliza para dar um conteúdo teológico na cena. O primeiro símbolo daquela roupa significa reino de Deus. 1 Reis capítulo 11, versos 30 e 31, abre aí por gentileza. 1 Reis capítulo 11, versos 30 e 31. 1 Reis, capítulo 11, versos 30 e 31. Aías, que era um profeta, Aías pegou a capa nova, ou a roupa nova que estava usando, e rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e vos darei 10 tribos. E isso aconteceu, não através de Salomão, mas através do seu filho. 1 Samuel, capítulo 15, verso 27. 1 Samuel, capítulo 15, verso 27. 1 Samuel, capítulo 15, verso 27. Antes de nós chegarmos a esse versículo, eu vou te contar a história do que está antes disso. Saul foi para a guerra. Havia o costume dentro do povo judeu de, quando a guerra ia ser travada, antes dela iniciar, as pessoas elas faziam um sacrifício e consagravam a Deus aquela batalha, para que eles fossem vitoriosos. E o exército estava posto dos inimigos, e o exército dos israelitas estava do outro lado. E Saul lá, e Samuel não chega, e Samuel não chega, e Samuel não chega. E ele fala: eu já vi Samuel fazer muitas vezes esse sacrifício, quem vai fazer sou eu. As pessoas estão desistindo, estão indo embora. Quando ele acaba de executar o sacrifício, Samuel chega e fala: que loucura você fez! E ele vira as costas e vai embora. 1 Samuel 15, 27. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Falando de Davi. Roupa no Antigo Testamento, e nessa situação de Jesus Cristo, representa reino. Reino. João retoma esse simbolismo, pois o manto de Jesus é o manto do rei dos judeus. Os soldados pegam o manto e dividem em 4 partes, que eles tomam para si. O antigo reino, o dos judeus, passa a ser agora de quem? De outro povo. Da mesma maneira que quando Saul rasgou a veste de Samuel, e o reinado dele saiu de Saul e foi para um próximo, o reinado do rei dos judeus, que era apenas para os judeus, deixa de ser só dos judeus para ser também dos gentios. Quem que rasgou? Os soldados. Os soldados eram o quê? Gentios. O reino passa dos judeus, que era a descendência única de Abraão, e passa para mim e para você. Tremendo, né? Voltando, o antigo reino dos judeus passa a ser agora o reino dos gentios. Os gentios tiram dos judeus o seu rei, a fim de fazer dele o seu próprio rei. Os soldados realizam um gesto profético, expressando a vontade de Deus de passar o reino a outros. Por que 4 partes? 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A palavra de Deus tem que ser pregada a toda criatura. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou dizendo, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no reino
no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, não mais judeus, mas de todas as nações, norte, sul, leste, oeste, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tudo que você aprende no culto noturno, tudo que você aprende na escola dominical, tudo que você aprende no seu devocional, no seu estudo, aonde quer que seja, você ensina as pessoas que são novas convertidas a se colocarem como Cristo. Aleluia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo está comigo e com você para sempre. Amém. As comunidades cristãs no mundo inteiro serão o fruto da sua morte. João 12, 24, que é o tema da nossa igreja. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não dá fruto. Mas se ele morrer, muito fruto. Talvez a nossa igreja seja pequenininha, mas muitas pessoas podem ser alcançadas por você. Você pode trazer vidas, você pode ensinar vidas, você pode pegar pessoas para você ensinar o pouquinho que você sabe. Vou mudar a minha frase: você não pode, você deve ensinar. Deus, ele te colocou em cada lugar específico para você fazer o quê? Proclamar o Evangelho. Os diversos simbolismos da roupa completam-se entre si. O reino de Deus estende-se a todos os filhos e realiza-se pela comunicação do seu Espírito mediante Jesus. Os cidadãos deste reino se reconhecerão pela atividade do seu amor. Como que a gente vai saber se você é cristão ou não? Se você demonstrar o amor de falar o quê? Do reino de Deus. Pastor, eu vou na igreja, mas eu não falo de Jesus. Cuidado, pode ser que você vá para o inferno. Pode ser que você seja uma pessoa que você está na igreja, e você é batizado, e você tem cargos na igreja, mas a maior demonstração de amor que você pode ter é proclamar o Evangelho. Pastor, o senhor falou da roupa, e a túnica? Cadê a túnica? A roupa pode dividir, mas a túnica não. Por quê? Porque ela é costurada de cima e embaixo, não tem como rasgar. A unidade da túnica simboliza a unidade do corpo de Deus. Nós congregamos aqui, outros congregam na Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, Brasil, Alemanha, Japão, mundo, proclamando a verdadeira palavra. Nós fazemos parte de um só corpo, e esse corpo não pode ser dividido. João concebe a comunidade cristã como participação do Espírito e amor de Jesus, formando grupos que se estendem pelo mundo inteiro, reconhecem-se pela identidade do seu serviço ao homem e gozam interiormente da unidade indivisível do Espírito, o qual realiza a presença de Jesus e do Pai lhes comunica o amor que as distingue. Povos de pessoas de todos os povos, tribos e raças, línguas diferentes, mas uma linguagem que é comum a todos: o amor. A submissão às Escrituras. Aonde você for, em qualquer país do mundo, se você entrar numa igreja verdadeiramente cristã, você não vai entender nada do que está sendo falado, mas você tem comunhão com os irmãos. A pessoa está falando em alemão e você sente a presença do Espírito. Você sente aquele arrepio, você sente aquela alegria de você estar junto com os irmãos. O irmão vai olhar nos teus olhos e ele vai falar alguma coisa em outra língua, e mesmo que você não entenda nada, você sabe que ele está te abençoando. Que nós possamos aprender também que Cristo foi despido das suas vestes, para que ele nos vestisse com justiça. Que nós possamos aprender que o seu corpo nu foi exposto aos insultos dos homens, para que você pudesse comparecer perante Deus em glória. Por que Jesus Cristo morreu? Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para que você pudesse não estar em vergonha perante Deus no dia do juízo. Nós somos diferentes, mas semelhantes em Cristo. Que o amor de Deus possa ser a sua marca. Que o amor de Deus
possa ser a forma que as pessoas reconhecem Jesus Cristo em você. Uma pessoa diferente. Uma pessoa que pode ter mais escolaridade ou menos escolaridade. Trabalha de carteira assinada ou não. Mas que as pessoas elas possam olhar para nós e ver em nós verdadeiros filhos de Deus. Esse é o propósito maior. É por isso que Jesus Cristo morreu. Ele não morreu para te dar uma casa própria. Ele não morreu para te dar um carro zero. Ele morreu para que você pudesse levar outras pessoas a Cristo. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com os seus recursos? Será que se um ente querido seu estivesse na UTI, você usaria o seu tempo como você usa? Será que você tivesse uma pessoa, parente seu, que tivesse uma necessidade financeira, você usaria os seus recursos como você usa? Esses questionamentos são questionamentos que nós temos que trazer ao nosso coração. Nós temos toda sorte de oportunidades. As crianças, ela já falava hoje de manhã pelo Pedro. Hoje, Pedro, você tem uma oportunidade de estar estudando e não está na rua vendendo bala. Como muitas crianças hoje estão. Isso vale para você, vale para a Luísa, vale para o Rafael, vale para o Gabriel, vale para o Daniel. Vocês têm uma oportunidade de estar estudando. E colocou um papai e uma mamãe para cuidar de vocês. Às vezes só a mamãe. Mas cuida de vocês, te alimenta, tem um prato de comida. Deus concede a você saúde para você trabalhar. Mas não é só para você se alegrar. Se alegre, se divirta. Mas não é só isso. Pessoas precisam de você. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos porque tudo que ocorre na Tua Palavra procede da Tua Palavra. Nada, Pai querido, nasce espontaneamente através do coração humano, mas tudo já é predesignado pelo próprio Deus. A Palavra de Deus, que era separada apenas para os judeus, através da exposição da sua vergonha, Deus, foi transferida para nós também. Naquele dia em que as vestes foram rasgadas, naquele dia em que o véu se rasgou de cima a baixo, nós temos autoridade, nós temos livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus e nós somos gratos por isso. Não há nenhum procedimento, não há nenhuma forma, apenas, Pai, a crença pela fé. Que nós possamos, Pai, saber aproveitar a nossa liberdade de uma forma sábia. Que nós saibamos, Pai querido, usar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos recursos de uma maneira sábia. Que nós, Pai, não nos envergonhemos, que nós não te envergonhemos, mas que nós possamos, Pai querido, ser constrangidos pelo Teu amor, a amar ao próximo como a nós mesmos. Te louvamos, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.